Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu queria continuar a nossa série de mensagens que nós estamos ministrando sobre frutos do Espírito. Na semana passada eu preguei aqui, eu ministrei sobre longanimidade, paciência, que na realidade eu pulei paz, né, André? Eu pulei paz. Não, acho que foi proposital, André, porque assim, quando eu comecei a preparar as mensagens, eu coloquei lá, primeira mensagem, segunda mensagem, tinha 2 mensagens com o número 3, terceira mensagem, que era a longanimidade e a paz. Eu já peguei ela, eu falei, puxa, aí o André, pastor, mas o senhor esqueceu a paz. Eu, não, esqueci a paz. Aí eu olhei lá, tá 3, eu falei, puxa, então vamos pregar a paz hoje, né? Então hoje eu vou pregar a terceira mensagem. Não é a quarta mensagem já, irmãos. Quarta mensagem, eu vou falar sobre paz hoje. Pergunta para o irmão que está do seu lado, você é uma pessoa de paz? Pergunta para ele assim, ó, quando você vai visitar uma pessoa, você leva paz ou você leva contenda? Ou você leva discórdia? Ou você leva intriga? Eita Deus, aí ó, Deus vai revelar hoje. Rapaz, quando eu estava lendo essa mensagem aqui, eu falei assim, Willy, rapaz, que tipo de pessoa eu sou? Será que eu vou visitar um familiar, eu levo paz para ele, ou eu levo lá para ele desespero? Porque tem muitos que vai e não leva nada para comer. Então ele não fica em paz. Porque ele fica desesperado em querer fazer algo bom para você, tipo comprar uma carne boa, né? Uma coca boa lá para você tomar, um suco. Aleluia! Né? Então que nós sejamos mensageiros de paz, pessoas que levem paz. O próprio Senhor Jesus, irmãos, quando ele ia, ou alguns judeus, eles vão à casa das pessoas levando a paz. Quando eles entram, eles falam, a paz, irmão, esteja nessa casa. A paz esteja com você. Você é o tipo de pessoa que vai visitar as pessoas e leva paz na casa das pessoas? Se não, filho, hoje você vai aprender a entrar na casa de uma pessoa e levar a paz de Deus sobre a vida dela. Por isso que nós, como cristãos, quando nós vamos cumprimentar um ao outro, nós falamos, paz, irmão, paz do Senhor, porque você é um mensageiro, você leva a paz de Deus. Agora, irmão, e aí, irmão, tá tudo bem? Não, não tá tudo bem. Puxa, meu, paz, manda paz para a vida dele aí, para ele ficar bem. Glória a Deus. Então nós vamos lá com a nossa quarta mensagem, série Frutos do Espírito. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Eu não vou ler o tema da mensagem que nós estamos lendo sobre frutos do Espírito, eu quero entrar a fundo aqui. Filipenses capítulo 4, versículo 7, nos diz o seguinte: e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vou repetir para você guardar esta frase, esse versículo. E a paz de Deus que excede, vamos dizer assim, que tem que tomar conta de todo o seu entendimento. No seu entendimento, na sua mente, você precisa ter paz e entendimento. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Preste bem atenção comigo quando esse texto fala para nós que excede todo o entendimento, porque assim, uma pessoa que ela não tem paz, ela não consegue dormir direito. Uma pessoa que ela não tem paz, ela fica ansiosa, ela fica desesperada, porque ela não tem paz. Então quando aqui o apóstolo fala, ó, exceder todo o entendimento, é para que essa paz venha sobre a sua mente. Porque essa paz chegando na nossa mente, ela vai tomar conta do nosso coração, e o seu coração vai ficar em paz naquilo que você tem buscado em Deus, naquilo que você precisa em Deus. Nós não vamos ficar eufórico, desesperado, o quanto haver de comer, beber ou se vestir, mas nós vamos carregar a paz de Deus. Nós vivemos nesse mundo, fala para mim, irmãos, esse mundo não é turbulento? Esse mundo é muito turbulento, irmãos. Onde a paz aqui, ela é momentânea, ou ela é exposta de uma forma assim, que não é constante na vida do ser humano. Uma hora a pessoa está em paz, outra hora não está em paz, porque essa paz ainda não chegou no entendimento dela. Quem tem essa paz são só os filhos de Deus, vou falar a verdade. Porque você sabe em quem você confia, e aí você descansa. Porque quanto mais você confia no homem, você fica sem paz. Você fica sem paz, André. Quanto mais você confia no ser humano, você fica desesperado.
Mas quando o seu coração coloca a sua expectativa, a sua esperança, a sua paz, ela é aumentada, porque a sua paz, a sua esperança está em Deus. É desse jeito. Olha só o que diz em João capítulo 14, versículo 27. O Senhor Jesus disse o seguinte aqui: deixo-vos a paz. O que Jesus deixou para nós, irmãos? O que Ele deixou? Deixo-vos a paz. Ele continua falando: a minha paz vos dou. Então Ele já te deu paz. Por que você não consegue ficar em paz então em quantas coisas? Não vou lá dar como o mundo dá. Aí Ele fala assim: não se turbe o vosso coração. Em outras palavras assim, não se desespere e nem se atemorize. Porque se você recebeu essa paz, você está descansando no Senhor. Agora, seria possível a gente viver em paz no mundo que a gente vive? Seria possível? Seria sim, somente com a vida em Deus. Quando nós estamos em Deus, nós vivemos em paz. Quando você está fora da presença de Deus, você vive eufórico, desesperado, amedrontado, com medo. Agora, quando você está em Deus, você precisa ter paz. Tem muitos cristãos, eu faço uma pergunta e você tem que responder certo. Você tem certeza da sua salvação? Eu tenho, não depende dos meus esforços. Depende do que Jesus fez por mim. Essa paz está aqui dentro, porque eu estou tranquilo, porque Jesus pagou o preço por mim, então eu tenho paz. Agora tem crente, tem cristão que não tem paz na área. Porque ele fica desesperado, ele fica com medo. Eu não oro, aí ele fica com medo. Eu não vou, eu não faço. Não depende de você, depende do sacrifício de Jesus. Deixa essa paz dentro de você fluir. Viva em paz, mas buscando a Deus. Participando de uma célula que é muito bom, gostoso. Vindo aos cultos, ao domingo, culto de quarta, de oração, buscando a presença de Deus. Alimentando essa paz dentro do seu coração. Agora, só através do Espírito Santo, irmãos, que nós vamos poder carregar essa paz. Porque é uma paz que vem de cima para baixo. Não é uma paz visível. Muitas pessoas carregam paz naquilo que elas veem. A minha segurança, Isaías, e a minha paz está no meu trabalho, porque eu sei que eu vou trabalhar, vou receber o salário, então eu fico em paz, porque as contas estão pagas, Isaías. Está tudo pago. Estou pagando as minhas contas, estou em paz. Mas espera aí, a sua paz não tem que estar naquilo que você tem recebido, tem que estar naquele em que você tem servido. É diferente. A sua paz tem que estar no Senhor. Agora, nós precisamos semear esse fruto. Você trabalha, quantos trabalham aqui? Todos nós, a maioria que trabalha. E no trabalho lá tem muitas pessoas que precisam de paz. E nós somos essas pessoas que precisamos levar a paz de Deus para eles. Quantas e quantas pessoas cruzam o seu caminho? Quantas pessoas passam por você e você percebe que aquela pessoa ali não tem paz, ela está desesperada, alguma coisa está acontecendo com ela. E você, como um filho de Deus, você tem que levar essa paz para essa pessoa. Levar, sabe, a tranquilidade para ela, fazendo com que ela venha confiar em Deus, assim como você confia. É o que nós temos que fazer. Agora, olha só, eu queria começar com primeiro fruto, que fala sobre o fruto da paz, que é o fruto que tem que ser semeado. Esse fruto da paz, ele precisa ser semeado. Zacarias capítulo 8, versículo 12, diz assim: porque haverá sementeira de paz, ou seja, pessoas que vão semear paz, mas também vão haver pessoas que vão semear discórdia. Ei, marido, você é o tipo de marido que chega no trabalho gritando, bravo com a esposa está na maior paz o dia inteiro, lavando louça, preparando a comida para o camarada chegar no trabalho, sabe, aquele banquete, aí você chega em casa, o que você faz? Você traz paz para a esposa ou você traz preocupação? Eita Deus. Escola da família, primeira segunda-feira de todo mês. Escola da família, esquecemos de falar, escola da família, toda primeira segunda-feira do mês. Aí na próxima semana, sei se é essa semana, hoje é domingo, filho, hoje é o primeiro dia da semana. Então já é na próxima semana.
Então, venha para cá, escola da família. O marido vai aprender a levar paz para a esposa, não vai aprender a levar preocupação. Dificilmente eu chego em casa contando coisas do meu trabalho, né? Eu conto? Eu não conto, porque eu sei que se eu chegar em casa e levar problema para ela, eu vou tirar a paz da minha esposa. Então eu tenho que chegar e levar paz para ela, segurança para ela. Você, marido, tem que levar a segurança para sua esposa. Ei, esposa, quando o seu marido chegar do trabalho, ei, dê paz para o seu marido, ele está o dia inteiro com a cabeça a milhão, lá turbulação, lá, aquela situação ruim no trânsito, né, Isaías? Passageiro entra, passageiro sai, é xingado, é um monte de coisa que acontece no dia a dia, não, Willy? Aí de repente a gente chega do trabalho, você chega do trabalho, a esposa leva a discussão, que não sei o que tem que fazer. Calma, paz, eu preciso... reflita na obra de Deus, reflita no que Deus está fazendo, calma, respira, Jesus. Vice-versa, tanto o homem quanto a mulher. Não sou favorável a um nem outro, os dois precisam melhorar. Eu preciso melhorar, minha esposa, você, nós precisamos melhorar, fazer paz. Nós precisamos. Então Zacarias está falando que haverá sementeira de paz, a vide dará o seu fruto, porque a semente da paz precisa ser plantada. Muitas vezes no passado, quando nós estávamos fora da presença de Deus, irmãos, nós éramos pessoas desordeiras, pessoas que arrumavam confusão fácil. Hoje, outrora, agora, nós somos filhos de Deus. Se você vê uma pessoa discutindo, brigando, o que você vai fazer? Você vai lá, pois, lenha na fogueira, vai falar, é mesmo, é isso aí, pega ela, bate nela. Não, você vai falar o quê? Calma, você vai levar paz. Espera um pouco, descansa. Vai para a casa da sua mãe, você vai para a casa do seu pai, reflitam, pensam no que vocês estão fazendo. Nós precisamos ser pessoas que semeiam paz na vida das pessoas. As pessoas vão para nossas células, elas precisam sentir paz de Deus naquela célula. Ela vem para cá, ela precisa sentir paz aqui na igreja. Se os irmãos aqui, os irmãos que vivessem em contenda, ô Juca, aqui é maior paz, graças a Deus. Olha que gostoso, meu. É muito gostoso cultuar com vocês, sabe, servir a Deus. Irmãos, eu saio da minha casa maravilhado, sabendo que eu venho para a igreja. Eu falo, Deus, é maior paz, Senhor. E saio daqui em paz, que eu chego em casa, fico tranquilo. Teve um encontro ontem, sabe, cada um sabe do que tem que fazer e você fica em paz, descansa em Deus. Paz está sendo semeada. Paz está sendo semeada. A paz é como uma semente que deve ser plantada onde nós passarmos. Nós temos a parábola do semeador. A Bíblia diz em Marcos, no capítulo 4, eu não vou ler para você, mas a partir do versículo 1, fala sobre essa parábola, que o semeador, ele passou e ele foi semeando em vários lugares, essa semente foi plantada. Então a paz é como se fosse essas sementes, você precisa plantar, independente de que tipo de solo ela é, ou ela vai cair. Se a pessoa é brava, semeie paz na vida dela. Se ela é pessoa conturbada, se ela é, sabe, plante paz na vida dessa pessoa. Se o seu pai ele é bravo, jovem, eita, seu pai é bravo, plante paz na vida dele. Se a sua mãe ela é brava, plante paz na vida dela. Que tipo de paz que você pode plantar? Ouvindo. Devemos confiar que essa semente ela vai brotar. Marcos capítulo 4, já no versículo 26, ela fala sobre a parábola da semente, que no tempo certo ela dará o seu fruto. Uma é a palavra do semeador, falando do semeador. Agora nós estamos falando da palavra da semente. Quando você plantar paz na vida de algumas pessoas, com certeza essas pessoas elas vão começar a exercer a paz de Deus, que excede todo o entendimento sobre a vida delas. Agora, se nós não semearmos paz, irmãos, nós não vamos colher paz. Você precisa semear paz. Nós precisamos. Onde nós estivermos, onde nós passarmos, precisamos semear paz. Se não semearmos, nós não vamos colher. André, entra uma pessoa lá no seu trabalho, lá para cortar o cabelo, André, falando inúmeros problemas, inúmeras situações, André. Você vai na onda dele, André? O que você vai semear na vida dele, André? Você vai falar, calma,
Deus tem um plano melhor. Deus tem algo maravilhoso para a sua vida, para a vida da sua família. Você vai acalmar o coração da pessoa semeando paz na vida dele. Agora, nós temos que tomar cuidado com muita coisa que a gente ouve. Porque se você é uma pessoa que carrega paz, quando você ouve uma coisa que não está de acordo com a paz, e você não confrontar com a paz de Deus, você se envolve nesse laço aí. E aí você vai acabar falando mal, murmurando e falando, quando você vai ver, você já foi emboroscado. É emboroscado que fala, quando enrola a linha de pipa lá, você não consegue desembolar, embolado. É isso aí, vai acontecer isso aí com você. Ao ponto de você não conseguir mais sair. Aí, em vez de você viver em paz, você vai viver só carregando discórdia, falando mal das pessoas. Onde você passa, você vai falar mal. Porque foi envolvido, ao invés de levar a paz, semear a paz, a semente da paz, você acabou sendo envolvido com outro tipo de semente. Cuidado com isso. Nós devemos lançar a semente da paz em terra, sabendo que Deus dará o crescimento e nos trará a alegria de colher. Não é maravilhoso você semear paz na vida de uma pessoa e você vê que a vida dela estava toda errada, toda turbulenta, e de repente a vida daquela pessoa está diferente. Ela fala: cara, aquilo que você falou mudou a minha vida. Aquilo que você semeou na minha vida, hoje eu estou numa paz, eu não fico discutindo mais com a minha esposa, eu não discuto mais com os meus filhos, eu não discuto mais com o meu sogro, com a minha sogra, eu não discuto mais. Por quê? Porque hoje eu estou em paz. Então aquela pessoa recebeu a paz através daquilo que você semeou. Olha só o que diz em Salmo, capítulo 126, a partir do versículo 5, diz assim, ó: quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Porque muitas vezes você tenta semear paz em lugares que você chora antes, porque você vê a situação, você vê as coisas como estão, e você fala: Deus, como pode? Aquela pessoa está vivendo desse jeito, e você chora. Você ora pela vida daquela pessoa, e você fala. E quando você semeia em lágrimas, irmão, você colhe. Você colhe. Muitas pessoas vivem tempestades que foram semeadas em palavras e ações que provocam discórdias e intrigas. Muitas pessoas, irmãos, passam pelos encontros que vivem uma vida sem paz por conta de palavras que foram liberadas. Nós sabemos que um grande incêndio, esses dias, nós temos uma notícia aqui da petroquímica, tanto aqui quanto em São Caetano. Virou notícia isso aí, virou notícia. Explodiu uma caldeira lá, algumas pessoas ficaram incendiadas, 90% do corpo queimado. Pensa comigo, 90% do corpo queimado, uma morreu. Agora eu penso, como acontece um grande incêndio, Willy? Com uma pequena fagulha. A Bíblia diz que a nossa língua, ela tem o poder de dar vida e morte. A Bíblia diz. E a nossa língua é uma pequena fagulha que a gente pode semear contenda na vida das pessoas. Então, um grande incêndio, ele começa com uma pequena fagulha. Uma grande situação ruim na vida de qualquer outra pessoa começa apenas com uma palavra. E ela também pode ser transformada através de uma pequena palavra. Fala assim para o seu irmão: paz. Paz. Devemos tomar cuidado com o que estamos semeando ou deixando ser plantado em nossos corações. Semeie o fruto da paz. Segundo fruto da paz, ele gera justiça. Não é a sua justiça, mas é a justiça de Deus. Não estou falando daquele tipo de justiça que a pessoa assim, você vai ver, Deus vai fazer justiça com você. Tem gente que põe Deus nessa situação. E Deus não é assim. Nós tornamos justo por conta da justiça dele. Hoje, se você é uma pessoa justa, é porque você é justificada por causa do sacrifício de Cristo. Então a justiça é dele, já estamos justificados ele. Agora, nós usamos de forma diferente. Quando nós levamos a paz, isso não quer dizer que nós queremos ou temos que fazer justiça com as nossas próprias mãos. Uma pessoa que tem paz, ela coloca nas mãos de Deus e descansa. Ela não quer fazer justiça com as próprias mãos. Tipo, aqui se fez, aqui se paga, filho. Você plantou, você vai colher agora, ó, pá na orelha. Não pode. É uma pessoa sem paz. Olha só o que diz
Tiago capítulo 3, versículo 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça. Como semeia o fruto da justiça? Paz. Paz. Para os que promovem a paz. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça. Para os que se promovem. O que muitas vezes nos impede de sentir paz é ver uma injustiça que gera incômodo e perturbação em nossos corações. A verdade, paz gera justiça. Esta é a verdade. Por quê? Pelo Espírito é Ele que nos capacita, é Ele que te capacita, é Ele que me capacita para mudar as coisas ao nosso redor, ter sabedoria. A paz que excede todo entendimento é essa paz que se dá sabedoria para resolver situações onde você convive, levando a paz e não tentando fazer justiça da forma e o modo como você acha ou você pensa. Porque muitas vezes a gente agimos de uma forma que não traz paz na vida das pessoas. Nós não podemos fazer isso. E muitas vezes nas nossas atitudes, em vez de gerar paz na vida das pessoas, a gente gera confusão. A gente gera confusão. Isaías capítulo 32, versículo 17, diz assim, ó: o efeito da justiça será, fala assim, paz. O efeito da justiça. E o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Não queira fazer justiça com as suas próprias mãos. A sua paz está na justiça de Deus. Coloque nas mãos do Senhor. Irmãos, o que mais tem dentro da igreja, eu preciso falar sobre isso aqui, irmãos. A Bíblia nos fala, irmãos, que nós vamos ter para poder dar. Nós emprestamos coisas, você empresta coisas para pessoas. Esse aqui é um exemplo claro que eu vou dar no nosso dia a dia. Você empresta, vamos lá, vamos dizer assim, ferramenta. Você empresta, quem empresta carro aqui? Quem gosta de emprestar carro? Eu acho que ninguém gosta de emprestar carro. O Isaías me emprestou o carro esses dias aí, eu devolvi, né, Isaías? Aí eu devolvi o carro para ele, tá vendo? Mas existem coisas na nossa vida, irmãos, que nós emprestamos e não voltam. Você empresta uma coisa para uma pessoa, não volta, não volta. E aí você acaba querendo fazer justiça com as suas mãos, por conta daquilo que a pessoa não devolveu. Ei, irmão, vou falar uma coisa para você. Se alguém me pedir, não, eu não vou falar isso porque senão tu não vai pedir emprestado. Fala assim, se você pedir emprestado, o pastor vai dar, porque talvez o pastor vai pensar assim, ixi, ele não vai devolver. Muitos livros eu emprestei e não voltou, Willy. Eita Deus do céu. Aí eu vou falar assim, você vai ver, se você não me devolver meu livro, a mão de Deus vai pesar sobre você. É assim que as pessoas fazem. É desse jeito, Isaías. Você já emprestou livro? Já? Algum? Não, fique ó. Aí, ó. Você está vendo? Por quê? Vai gerar uma justiça na nossa vida. É uma ação. Então nós temos, irmãos, hoje colocar nosso coração e sentir a paz de Deus em tudo que você vai fazer. A justiça é do Senhor. Não queira ser uma pessoa assim, ó, eu estou em paz, mas a mão de Deus vai pesar sobre você, enfim. Não, não é assim, cara. Isso não opera a justiça de Deus. Sabe o que vai operar a justiça de Deus? É a paz, Willy. Quando você estiver em paz, Deus, ele age ao seu favor em todas as áreas da sua vida. Não é só na área que você fala, que eu falei agora de emprestar as coisas. Isso é fato, acontece. Mas em outras coisas, emprestar dinheiro, ô irmão, emprestar dinheiro, emprestar, sabe, muita coisa. Meu irmão, emprestou dinheiro, irmão, e não é pouco não, é muito aí, eu preciso da grana. Vai virar um agiota agora. Infelizmente tem isso dentro da igreja. Agora, pessoas que carregam a paz de Deus, vivem em paz, porque ele sabe que a justiça dele corre na ação do Espírito Santo, não dele. Por isso que nós precisamos olhar para Deus. Se você está incomodado, ou seja, com coisas erradas, igual eu fico muito incomodado com muitas coisas erradas, muitas vezes eu me calo para não falar, e muitas vezes eu tenho que falar. Muitas vezes eu tenho que falar, você tem que falar, se você vê alguma coisa errada. Você precisa conversar com a pessoa, você precisa falar com a pessoa. Todos nós, seja da família. Ou seja, se eu ver alguma coisa que está me tirando a paz na minha casa, eu tenho que falar, não tem, amor? A minha esposa também tem que falar, está tirando minha paz isso aqui.
Tem que falar. A pessoa fica remoendo, guardando, agindo dentro dela, sem paz, e fica, meu, fale, filho. Principalmente com pessoas próximas, sua esposa, seu esposo, seu pai, seu filho. Você tem essa liberdade de falar com ele. Isso traz paz. Porque depois que você conversar, vai promover paz na família. As coisas se ajeitam. O pior é você ficar guardando, sabe? Homem é muito difícil. Eu sou um homem, é muito difícil. O homem vamos dizer assim, é um bicho que não tem abertura, porque muitas vezes ele tranca aqui dentro e não abre, e fica só acumulando. Só acumulando. E aí na hora dele falar, ele pá, estoura. Eita, irmão, promoveu. Irmão, você precisa, cada vez mais que você fala, que você se abre, você promove paz, porque aquilo te gera paz. Quando você confessa, você fala. O pior é você estar guardando. Quando você for falar, filho, nós temos que tomar cuidado com isso. Nós não podemos brigar por uma coisa trocando paz pela justiça. Essas duas coisas juntas, paz, ela promove a justiça. Ou seja, a paz está promovendo a justiça. Quando as coisas são corrigidas, todos ficam em paz. Então, nós não temos como abrir mão de buscar a paz e receber a justiça de Deus. Quando buscamos a paz, nós conseguimos promover a justiça. Então, olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: busque a paz, filho. Busque a paz. Busque paz, busque paz. Nos relacionamentos, você prefere ter razão ou ter paz? Hã? Ih, filho, Deus do céu. Eu conheço a esposa que eu tenho. Minha esposa é uma bênção, irmão. Vou falar assim para você assim, irmãos, eu era muito estourado, irmãos. Eu era muito estourado, não era, meu amor? Eu vou me expor aqui para vocês. Eu era uma pessoa que qualquer coisa que falava, era desse jeito. Tem alguém aqui que é assim? Tem alguém? Eu era assim. A minha esposa, ela me trouxe paz na minha vida. Quando Deus nos uniu, vixe, irmãos, eu comecei a sentir paz nas minhas ações, porque eu comecei, sabe, a entender que eu precisava receber a paz de Deus através do que ela falava, e ela conversa comigo muito. E eu por ser um cara mais fechado, ela pergunta, eu vou lá e falo, eu me abro. Isso promove paz no coração do homem. As preocupações, as dívidas, né? O marido tem as preocupações do dia a dia. Trabalha, conta, carro quebra, moto quebra, tudo quebra. Aí a esposa está ali para promover o quê? Aí a esposa fala: não falei para você trocar de carro, aí você não trocou, aí quebrou. E aí, como é que acontece? Não, a esposa sabe, ela fala: não, amor, nós vamos passar isso, nós vamos passar junto. Você sabe que Deus tem para nós, isso é só um momento que nós estamos passando. Aí você fica em paz. Oh, Deus, sou grato pela esposa que eu tenho. Que em meio às provas, irmãos, eu vou falar para você: você precisa de pessoas que te tragam paz. Ei, escuta com o irmão aí e fala assim: você é um promovedor da paz? Terceiro e último, para nós orarmos. As nossas palavras, elas podem semear o fruto da paz. As nossas palavras, a sua palavra, aquilo que você fala, pode semear. Isaías, capítulo 57, versículo 19, diz assim: como o fruto dos seus lábios, criei a paz. Com o fruto dos seus lábios, ou seja, aquilo que você planta, aquilo que você libera paz. Paz para os que estão de longe, a sua família que está lá do outro lado do país, ou não sei, no interior, na praia, não sei onde está a sua família, e para os que estão de perto, para aqueles que estão à sua volta. Você é um promovedor de paz, tanto para aqueles que estão longe, quanto aqueles que estão de perto. Diz o Senhor: e eu o sararei. Através da sua paz, o Senhor sarará a sua família. É isso que vai acontecer, porque nós somos promotores, vamos dizer assim. O Isaías, que trabalha com vendas, é promotor, né, Isaías, que fala?
Promotor da paz. Você promove paz. Então você vai passar a paz para outra pessoa. Uma poderosa ferramenta que gera paz são as nossas palavras. A forma, o modo de como você leva as coisas para as pessoas. Aconteceu um fato uma vez. A gente estava no final de ano. Eu não vou expor nomes, tá? Presta atenção, não vou expor nomes, mas aconteceu. Aí eu falo assim, aqui agora. Aconteceu. Nós estávamos numa casa, na garagem da casa. Aí eu entrei para minha casa. Eu falo assim, entrei para minha casa. E aí o que acontece? Eu recebi uma notícia de que estava acontecendo algo muito terrível. São duas coisas. Preste bem atenção no que eu vou te falar. A primeira delas, se a pessoa chegar falando para mim, ai, o fulano está quebrando tudo aqui, está batendo a mãe dele, você já sai desesperado. Você já sai desesperado, porque você quer ir lá resolver, ajudar. Você fica desesperado também, na forma como você ouve. Aí se a pessoa fala, olha, a pessoa está lá, está brigando com a mãe dele. E a mesma situação, mas são formas que são faladas diferente. Você não fica nas duas opções. Se vir falar gritado, bravo, desesperado, você fica desesperado. Mas se a pessoa falar de uma forma branda, em paz com você, você fica em paz. Você fala, aí vai resolver, vai ficar em paz. Isso não vai te gerar incômodo. Então, as nossas palavras, a forma como a gente leva para o nosso próximo, a forma que eu levo para o meu sogro, que eu levo para a minha sogra, que eu levo para a minha esposa, que eu levo para o meu filho, que eu levo para os meus líderes, isso vai fazer uma grande diferença, William. Isso vai fazer diferença. É a forma e o modo de como você leva as coisas. Você já ouviu falar telefone sem fio? Oh, Jesus. Você ouve uma coisa aqui, quando chega lá no final, já chegou o Z, passou pelo abecedário inteiro. É esse cuidado que a gente tem que tomar. Quando você ouvir uma coisa, ei, promotor de paz, você precisa entender o que está acontecendo antes de você sair falando. Cuidado, filho. Senão nós não vamos ter pessoas que vão promover paz na vida das pessoas. Nós vamos levar desespero para a vida das pessoas. E Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para promover paz. Paz. Temos poder em nossos lábios, tanto para o mal como para o bem. Pois a morte e a vida, a Bíblia diz que estão no poder da língua. Naquilo que eu falo. Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Ei, você quer comer fruto de paz? Então promova paz, declare paz, fale sobre a paz de Deus. Não leve discórdia. Existem pessoas que, irmãos, ao invés de levar paz, só leva discórdia, problema, discussão. Irmãos, quebra isso. Fruto da paz é o que nós precisamos. Nós temos autoridade em nossa boca para declarar paz. Você tem. No momento de discórdia com o seu marido, com a sua esposa, ei, use a sua boca para declarar paz nesse momento. Perca a razão. Queira ter paz na sua vida, queira ter paz no seu relacionamento. Nós precisamos viver em paz. É paz que nós precisamos viver. Como pode uma pessoa servir a Deus se não tiver paz? Como pode uma pessoa entrar aqui dentro e olhar para mim e ver uma pessoa turbulenta que não tem paz? Como pode? Ela vai querer servir Deus? Não vai. A pessoa vai querer te visitar, vai querer ir para sua casa? Não vai. Então, se você e eu, nós podemos usar a nossa boca para declarar paz sobre a vida das outras pessoas, elas vão querer andar com a gente, elas vão querer ouvir o que você tem para dizer. Sempre ela vai querer. Vai estar com os ouvidos atentos para ouvir a sua voz, filho. Porque você promove a paz. Mateus capítulo 18, versículo 18 diz o seguinte: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes da terra terá sido desligado dos céus. Ou seja, a sua boca tem poder, a minha boca tem poder. Nós vemos a parábola da figueira amaldiçoada. Uma palavra amaldiçoa a árvore inteira, Willy. Uma palavra você amaldiçoa a sua família. Uma palavra você amaldiçoa o seu filho.
Ah, mas Jesus morreu, quebrou toda a maldição. Ei, por que a Bíblia fala então que a minha língua tem o poder de matar e dar vida? Por quê? Ei, pai, cuidado com o que você fala na vida do seu filho. Mãe, cuidado com o que você fala na vida da sua filha, do seu filho. Cuidado. Fale palavras de paz que gerem no coração dela esperança de querer experimentar coisas novas em Deus. Cuidado com o que nós falamos, irmãos. A Bíblia diz assim que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. É o que contamina. Tão difícil as coisas, filho. Eu sei, está difícil, pastor. Você não sabe como ela é. Você não sabe como ele é. Filho, perca a razão. Tenha paz na sua vida, velho. Queira ter paz, meu. Mas não, a razão, o orgulho, o ego, a soberba, a altivez. Irmãos, o mais sensível vai ceder. O mais sensível cede. Aí depois fala assim, é só assim. Não, eu vou falar com você. Se você tem paz em Deus, escuta o que eu estou te falando, irmãos. Eu sou um cara mais paciente do mundo. Eu sou muito paciente. A minha esposa sabe, meus filhos sabem. Eu sou paciente, eu sou difícil. A Bíblia diz assim, ó, o homem sábio, ele é apto para ouvir e tardio em falar, porque ele sabe que quando ele fala, ele pode falar coisas horrendas, coisas horríveis. Então ele vai ouvir. Ouça, tenha sabedoria. Depois de ouvir, a Bíblia diz assim, que o homem sábio, ele é tardio em irar. Tardio em irar, porque no momento da ira, ele solta palavras de morte, palavras de maldição. E Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para a paz. Independente do que aconteça ou está acontecendo, você é promovedor de paz. Você é um promotor da paz. Essa é a justiça de Deus, filho. Se você querer fazer justiça com as suas próprias mãos, você não está vivendo paz. Não está vivendo. Então nós temos o poder, a nossa língua tem. A Bíblia está falando. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que sai dos nossos lábios. A partir de hoje, faça um propósito com Deus. Qualquer pessoa que cruzar o seu caminho, libere paz sobre a vida dele. Fale sobre o amor de Deus, fale sobre o propósito de Deus, fale de muitas coisas, sonhos, projetos, mas não fale palavras de morte, palavras de maldição, palavra negativa. Não fale mais. Isso trava a nossa vida espiritual, trava a sua vida, trava o seu futuro relacionamento lá na frente. Você está plantando hoje, meu, tudo que você plantar hoje, a Bíblia diz que você vai colher. Tudo que nós plantamos a gente colhe. Se você plantar paz, você vai colher paz. Se você plantar discórdia, você vai ter só discórdia, contenda, confusão. E o que mais tem nesse século 21, irmãos, são crentes desviados, falando mal de pastor, falando mal da igreja. Por quê? Porque não ouviu, não tem paz no coração, porque não ouviu a voz de Deus. Começaram, falaram um monte de coisa, porque não semeavam paz, irmãos. Meu Deus do céu. Infelizmente isso tem acontecido no meio da igreja. Infelizmente isso tem acontecido. E nós como igreja, irmão, nós temos que aprender dessa forma, agir dessa forma. Que as pessoas, elas saem de lá de fora uma vida turbulenta, vou falar assim, uma vida desgraçada, porque não tem a graça de Deus, não tem alegria. Aí vem para cá para receber uma palavra, receber um abraço, sabe? Aí eu como pastor, imagina se eu ficar falando coisas desnecessárias na vida dessa pessoa, ela não volta mais. A pessoa vai para a minha célula, imagina se eu ficar falando coisas desnecessárias na vida dela, na minha célula. Poxa, cara, um momento de comunhão, de falar de Deus, de avançar. Estamos falando de outras coisas, de pessoas, daquilo que aconteceu. Irmãos do céu, vamos semear paz. Outra coisa, como promotores da paz, quando você cruzar com uma pessoa, leve a paz para ela. Leve a paz de Deus. Fale paz do Senhor sobre a sua vida, irmão. Você está declarando a paz de Deus sobre ela. Mas assim, por que os crentes só cumprimentam assim, com a paz do Senhor Jesus, né? Graça e paz, Shalom Adonai. É desse jeito que os crentes se cumprimentam. Por quê? Nós temos na nossa mente que a palavra nossa liberada, quando nós falamos na vida do irmão, ele recebe a paz que nós estamos. O próprio Senhor Jesus disse isso.
Ele diz o seguinte aqui, ó, Lucas capítulo 10, versículo 5 ao 6: ao entrares numa casa, dizei antes de tudo, antes de você falar qualquer coisa, você tem que falar assim, ó: paz seja nesta casa, paz seja nesta igreja, paz seja na sua vida, paz seja no seu trabalho, paz, declare a paz de Deus. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. A mesma paz que você libera, ela volta sobre você. Você está tranquilo, porque o que exerce é a justiça de Deus. Uma certa vez eu cumprimentei uma pessoa, eu falei: graça e paz, querido. Que graça e paz o quê? Falou assim comigo, porque ele estava tendo problema na vida dele. E aí na hora que ele falou isso, eu comecei a ministrar sobre a vida dele, falando da paz, falando do amor de Deus, falando. Eu não sei se ele se converteu, mas eu falei de Deus para ele naquele momento. Foi uma oportunidade que eu tive, simplesmente só de falar a paz. Ele se revelou. A pessoa se revela quando você está dando algo para ela. Você quer ver que a pessoa é grata? Dê um presente para ela você ver se ela não vai ser grata. Se você falar que você vai dar um presente e na hora que você for entregar você não der, você vai ter a resposta. Se ela é uma pessoa grata: puxa, esqueci. Puxa, você ia me dar um presente. Então muitas pessoas assim, o presente é: filho, toma aqui a paz de Deus sobre a sua vida. Receba paz. Eu preciso de paz, você precisa de paz. Sabe para quê que nós precisamos de paz? Porque agora às 10 horas, no seu horário que você deita, você vai colocar a sua cabeça no travesseiro. E se você não tiver paz, filho, você vai passar horas e horas tentando dormir, você não vai conseguir dormir. Porque a paz que excede todo o entendimento, a paz que vem sobre a sua mente, ela faz com que essas suas preocupações são colocadas nas mãos de Deus. E aí você pode descansar, sabendo que Deus está cuidando de todas as coisas para você. Aí você consegue dormir. A conta da luz de amanhã, a conta de água, sabe, a conta da televisão, a da internet, sei lá qual conta você tem, mas você vai descansar. Quando você descansa, gera justiça de Deus. Deus provê, porque quando você descansa em paz, você sabe que Deus, Ele provê, irmãos, de onde não tem. Deus abençoa, Deus usa pessoas, Deus usa recursos para poder te abençoar. Agora, se você se demonstrar uma pessoa desesperada, irmão, Deus vai te testar e Deus nunca vai perder nos testes dele. Quem perde somos nós, porque nós sabemos o Deus que a gente serve. Você conhece o Deus que você serve, você sabe quem que Ele é, você sabe o que Ele pode fazer na sua vida. E por que ainda você duvida? Por que ainda você duvida? Por que eu vou duvidar de Deus, sabendo que eu posso descansar e saber que Deus está fazendo todas as coisas ao meu favor? Por que, Willy? Por que a gente fica tão desesperado com as coisas? Sabe, tão inquieto, preocupado com as coisas? Porque a gente não tem paz. Isaías capítulo 52, versículo 7. Fala assim: que formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anunciam coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: teu Deus reina. Bem-aventurado. Agora, nós precisamos tomar cuidado com as nossas palavras, irmãos. Eu continuo batendo nisso. As nossas palavras, às vezes, elas não vão promover paz, e muitas vezes elas vão promover. Nós precisamos evitar de falar qualquer coisa que possa gerar discórdia entre as pessoas, nossa família, porque às vezes a familiaridade, falar dessa palavra, familiaridade, é você e uma outra pessoa que começam a andar junto e aquilo, você fica familiar, vocês ficam muito próximos. Isso faz com que você tenha liberdade de falar na vida dessa pessoa e essa pessoa falar, e até às vezes falar o que não deve. Forma, modo, brincadeira, desrespeito, por conta da familiaridade. E muitas vezes, por falta, sabe, de sabedoria, quando a gente se torna familiar de uma pessoa, a gente fala coisas que não deve, gerando discórdia, gerando confusão,
gerando problemas, gerando preocupações. Já que nós somos promotores da paz, que os nossos lados sejam moldados, assim como o lado de Isaías foi. Quando o Senhor escolheu Isaías, Isaías teve um temor tão grande, porque ele vivia no meio de um povo de impuros lábios. E aí ele falou assim: ai de mim, que convivo, que ando, que estou no meio de pessoas que têm impuros lábios. Porque ele sabia que as pessoas semeavam contenda e falavam coisas que não deviam, e ele estava junto com essas pessoas. E Deus tocou nos seus lábios com uma tenaz, uma brasa tirada do fogo com uma tenaz, e tocou nos seus lábios, fazendo o quê? Purificando. A nossa oração nesse dia tem que ser isso: Senhor, purifica os nossos lábios para que saiam só palavras positivas, palavras que geram paz, palavras que não geram preocupações. Salmos capítulo 141, versículo 3 diz assim: põe guarda, Senhor, a minha boca. Você já viu um cavalo? Quando você pega um cavalo, você coloca um freio na sua boca, é uma barra de como se fosse um cabresto que fala, né? Quem mora no interior sabe melhor do que eu. Ele usa um freio para poder controlar o animal. Aqui nesta palavra aqui, quando fala assim, coloque um guarda na minha boca, eu começo a imaginar esta forma. Seria: coloca, Senhor, o controle do Senhor para que eu possa ser direcionado na onde o Senhor gostaria que eu fosse, e a forma como eu deva falar. Porque nós precisamos às vezes de uma direção de Deus para poder falar as coisas, irmãos, para não falar coisas nossas, né? Hoje o que tem acontecido com a vida da igreja? O louvor pode subir, tá? O que tem acontecido com a vida da igreja? Muitas pessoas, irmãos, eu vim, a minha mãe é de uma igreja muito tradicional, é a igreja, sabe, muito rígida, e muitas pessoas hoje, né, eu já fiz parte, acabei me afastando dos caminhos do Senhor, muito tempo por conta de palavras, aquele ditado: 1000 palavras você ganha uma alma e com uma você mata. E acabou acontecendo, e glória a Deus, hoje eu estou aqui, glória a Deus. E aí o que acontece? Hoje muitas pessoas, irmãos, olha, eu vou te falar aqui, muitas pessoas estão afastadas do caminho do Senhor por conta de palavras e coisas que elas têm ouvido. Infelizmente. É uma verdade que eu tenho que falar, isso está mais claro que muitas pessoas se afastaram dos caminhos do Senhor, se decepcionaram, desistiram por conta de palavras que não eram palavras de Deus. E aqui nesse texto nós vemos assim, o salmista falando: põe guarda ao Senhor na minha boca para mim não falar qualquer coisa, ou coisas de mim mesmo. Vigia a porta dos meus lábios, para ter não falar asneira, não falar coisas que não servem na vida das pessoas. O salmista fala sobre isso. Agora, nós como igreja, nós temos que fazer o contrário. Se essas pessoas estão lá fora hoje, afastadas dos caminhos, eu não vou falar desviada, porque desviou, está indo para outra direção, mas ela está afastada dos caminhos do Senhor, o Senhor vai nos usar, a usar a minha vida e a sua vida para promover a paz e convicção no coração dessas pessoas, sabe? Para que elas possam voltar a servir ao Senhor, para que elas possam voltar para a igreja de Deus, porque há muita decepção. Eu cruzo com muitas pessoas que eram cristãs e hoje as pessoas estão decepcionadas, irmãos, com pessoas e culpam Deus. Esse é o pior. O que Deus fez? Nada. Mas estão decepcionadas com pessoas. Por quê? Porque talvez não receberam a paz. Não receberam a paz. Talvez não receberam, sabe, uma palavra de direção de Deus. Receberam algo brutal, irmãos. Eu falo, nós somos uma igreja em célula. Glória a Deus pela nossa igreja. Nossa igreja é uma bênção, não é, William? Nossa igreja é uma bênção, querido? Nossa igreja não é uma bênção, Isaías? É uma igreja grande, é uma igreja, vai ser, sabe, já é uma igreja numerosa, muita gente passa por aqui, mas essa igreja vai crescer muito mais, eu tenho certeza disso. Eu creio nisso. Mas o meu coração, irmãos, hoje assim, irmãos, eu não fico como o pastor, não cobro números, não cobro, sabe, vamos lá, vamos gerar, desse jeito. Nós não somos isso, nós sabemos que, irmãos, a forma como nós semearmos é a forma que nós vamos colher.
A forma como você semeia é a forma como você colhe. E o que você semeia? Filho, você precisa ser apaixonado para fazer a obra de Deus. Você precisa ter paixão para servir a obra de Deus. E como nós vamos semear isso? Falando do amor de Deus, falando daquilo que Deus tem feito na sua vida. O maior testemunho que pode mudar a vida de um familiar seu, sabe, é o seu testemunho. É falar o que Deus tem feito na sua vida, o que Deus está fazendo na sua família. É isso que nós precisamos. Nós precisamos cultivar a paz. Mateus capítulo 5, versículo 9 diz assim: bem-aventurados os pacificadores. Pacificadores porque são aqueles que levam paz, porque são chamados de filhos de Deus. Deus está nos chamando para sermos filhos, tendo a marca de ser pacificadores no mundo onde há guerra, rumores, violência, maldade, tudo tem dominado, mas Deus nos chamou para promover a paz. Pessoas que vivem em intrigas não são conhecidos como os filhos de Deus. Somente aqueles que vivem em paz e promovem a paz, a Bíblia reconhece de ser chamado filho de Deus. Então, se você é um filho de Deus, promova a paz onde você passar. Promova a paz, sabe? O rastro seu vai ser um rastro de paz. As pessoas vão lembrar você como um promotor da paz, onde você estiver.